Oi, Oi, Diego. professora. Boa Vamos lá. noite. Recebi aqui o seu trabalho, tá? Eu estava até conversando Tá. com o Júnior, que o Júnior chegou primeiro, e ele também mandou o trabalho dele. E aí a gente estava exatamente conversando sobre isso, tá? Aham. O dele ele já chegou até um pré-programa. O seu você disse só o que você pretende. Você ainda não disse que Sim. vai ser isso, aquilo, aquilo outro. Então, o Júnior, eu posso recomeçar só para dar Posso, professora? uma pincelada, né? Tudo bem, Uhum. Diego, com você? Tudo sim, Hoje, professor. Sim. que ótimo. E a Amanda, como está? Tá bem, tá bem. Beleza. Deixa eu só tirar o som aqui, porque senão vai atrapalhar. Só um minuto. Ah, deixa eu tirar meu som também. Um já foi. Agora deixa eu tirar o outro. Ah, é? Bom, tirei todos. Beleza. Bom, então mostra para mim, por favor, o do Júnior. Eu tô. Tá dando para você ver, Camila? Tá dando, Diego? Tá sim, professor. Beleza. Então, levanta aqui, por favor. Ele já definiu algumas coisas e eu disse para ele, por exemplo, o seguinte: pontos de instalação, isso não faz parte do programa de espaço, isso faz parte do programa do todo. Então, quando você vai computar aqui para saber a metragem quadrada, você não precisa ter isso, entendeu? Isso vai estar depois. Aqui você precisa ter a recepção, a portaria, o espaço para refeição, entendeu? A escada, elevador, isso tudo. Isso vai fazer parte do conjunto de áreas que vai ocupar o espaço que a gente tem. E eu estava aqui conversando com o Miguel antes da gente começar, e já mostrei até para o Júnior, que a gente decidiu englobar os dois terrenos. O terreno que a gente já tinha, que é aquele que a gente circundou de vermelho, e aí a gente viu que tinha o mesmo terreno, com a mesma área praticamente, olha só, atrás, a gente circundou de verde, tá vendo? Olha só. Era assim. Aí a gente chegou à conclusão de que poderíamos melhorar nossa área, englobando isso tudo, e aí Ah, ficar muito mais espaçoso. ficou muito mais interessante de trabalhar, né? Sim. Você pode ter até dentro, fora, entendeu? Pode fazer um jogo muito interessante, que você pode trabalhar com jardins, entendeu? Essas coisas todas, que isso aí instiga, né? Isso aí provoca a criatividade. Eu acho isso, assim, fantástico, né? Até uma área de lazer, de descanso. Dá para Exatamente. fazer. Dá. Olha só que beleza de terreno. Tá vendo? É bem amplo, agora está muito grande, porque é praticamente a mesma área do da frente, olha só, ela dobrou. Como se fosse um L invertido. É um L invertido. Olha lá. Eu achei ótimo. A gente estava conversando, mas por que a gente não faz isso? Então vamos fazer de uma vez. Então, volta lá no Júnior, só para a gente continuar. Aí ele diz aqui, ó, no segundo pavimento, põe lá. Fica definido um espaço de jovem onde poderá encontrar lojinhas de moda, artes, estúdios de tatuagem, etc. e tal. Por quê? Porque, como ele está falando, ele tem um pavimento, são 12 pavimentos, tá? E vão ser distribuídos da seguinte forma: os 4 primeiros pavimentos ele vai utilizar como se fosse uma galeria, um mini shopping, tá? Ele vai ter espaço de cowork, ele vai ter lojinha de moda, artes, estúdio de tatuagem, essas coisas todas. Isso aí é muito interessante, né? Ele vai ter pequeno bistrô no primeiro andar e por aí vai. Então, eu estava dizendo para ele o seguinte: quando você começa a misturar as duas coisas, tipo, você tem
4 pavimentos que são de público variado, certo? E você tem 8 pavimentos que são residências, são lofts, tá certo? E onde moram pessoas. Então, você tem que começar a pensar no quê? Como é que essas pessoas vão acessar esses 8 pavimentos? O que eu vou fazer para impedir que essa pessoa, que o público que frequenta os 4 pavimentos, os primeiros pavimentos, não ultrapassem, tá? Esse limite? Porque não há como você não fazer isso. Você tem que prevenir. Você tem que fazer com que as pessoas tenham segurança total no lugar onde elas moram. Imagina se você deixa isso aberto. O cara entra, vai lá fazer uma tatuagem, entendeu? Diz que vai fazer uma tatuagem e, na verdade, ele vai assaltar. Ele vai para um andar daquele, rende uma pessoa, entendeu? E surrupia tudo. Vocês já imaginaram isso? Então, você tem que começar a pensar. Porque, na verdade, você não teria só uma portaria, você teria que ter mais de uma portaria. Você tem que ter uma portaria que não seria uma portaria, seria um controle, né, que você verifica esses 4 pavimentos primeiros. E uma portaria para os outros 8. Tá certo? A Camila, por exemplo, ela pretende fazer na cobertura um restaurante. Mostra o dela, por favor. Camila, esse. Então, olha só, sobe aí. Camila, a gente estava analisando, pegamos e fizemos a coisa. Então, chegamos à conclusão de que 500 metros de raio é muito pouco. Você usou 1 quilômetro. Está perfeito. Entendeu? Você pegou daqui e abriu 1 quilômetro. Porque quando você diz shopping, a gente falou, não tem. Até o Shopping Tijuca ou 45, não tem. Ó, chegou outro, é o Bruno. Está aqui, ó, o Bruno. Professora, eu vou falar um pouco aqui, com barulho, porque eu estou dentro do ônibus, tá bom? Ah, tá, tudo bem. Você quer esperar, então? Depois a gente fala? Mas pode ir falando, que eu vou explicando. Ah, tudo bem. Aí a gente chegou à conclusão de que o ideal realmente seria 1 quilômetro, porque o Shopping Tijuca, o 45, está exatamente 1,30 km. Entendeu? Não é isso? 1,30 km um e 1,73 km o outro. Então a gente está dentro, entendeu? Então a gente vai tomar como base o raio de 1 quilômetro, porque você vai a pé, sem o menor problema. Tá? O Miguel vai mostrar aqui para vocês terem uma ideia. O nosso terreno está aqui, ó. Aí, ó, ele vai mostrar daqui até o Shopping Tijuca e o 45, para você ter uma ideia. E aí, depois, vai até a Praça da Bandeira. Quer dizer, perfeito. Entendeu? A gente chegou à conclusão de que 1 quilômetro é a melhor distância realmente, ao invés de 500 metros. Aqui é o Shopping Tijuca. Aqui. O Shopping Tijuca está aqui. E o 45 está aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, daqui, tá? Até aqui, ó. Ele vai medir. Olha lá. 1 quilômetro, certinho. Esse aqui, ó, 1 quilômetro. Em linha reta. Em linha reta. Claro que vai ser um pouquinho diferente, que você vem pela Heitor Beltrão, parará, entendeu? Mas é basicamente isso. Vê o Shopping Tijuca, vai dar um pouquinho mais. Daqui até aqui, ó. Olha lá. Um quilômetro... 300 e pouco.
1 quilômetro 300. 1.340 metros. Quer dizer, tá excelente, entendeu? Então, você vê que é uma boa abrangência. Você vai pegar Maracanã, entendeu? Quando você rodeia tudo. Olha lá, tá vendo? Você vai pegar a Praça da Bandeira, quer dizer, é maravilhoso. Você vai pegar a Quinta da Boa Vista, olha lá. Olha só que coisa maravilhosa. Você pega tudo. Entenderam como é que a gente começa a ver? Porque esse espaço vai influenciar aquele nosso. Não parece não, mas é verdade. Porque você vem a pé. Entenderam? Você pode vir a pé. Então, se você sabe que ali você vai encontrar alguma coisa que te satisfaça, você vai chegar até ali. Se você tem ali um spa, se você tem ali, entendeu? Um bistrô, se você tem ali alguma coisa que realmente encha os seus olhos, você vai chegar até aqui, não tenha dúvida. Então, é assim que a gente começa a fazer a análise dos prós e contras, tá certo? Claro que vocês já viram dentro da legislação o que pode ter, tá certo? E a gente já está partindo da premissa de que é isso que vai ser e ponto. Cada um de vocês está resolvendo o que vai fazer e a gente vai trabalhar com cada um de vocês, tá certo? Então, volta no da Camila, por favor. O dela não é esse, não. Esse aqui. Tá. Então, ó, a escola... Tá, levanta. Vai. Você fala aqui, ó, além da aparência física, tá? Então, a indicação mista, com pote de 12 pavimentos, seja dividido por salas comerciais, mini spa e um bistrô na cobertura, e oferecendo variedade de serviços. Então, vamos analisar o que você tem que fazer. Se você tem um mini spa e um bistrô na cobertura, você vai ter um público direcionado a eles. Esse público poderá ou não passar pelos outros pavimentos. Mas repara só o que está acontecendo. Você está dividido por salas comerciais. Eu acho que não deveria. Então, você teria que ter um acesso direto, isolado, para o mini spa e o bistrô. Porque você já imaginou se você deixa o público em geral perambulando por todos os seus pavimentos? Vai dar problema. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Não, você não fez errado, não. Eu estou aqui exatamente para te orientar, entendeu? A respeito disso. Você fez perfeito. Cabe agora, entendeu? É agora que a gente vai lapidando isso. Está perfeito. Entendeu? Está excelente. Então, agora nós vamos começar a trabalhar isso. Você já sabe que você tem que ter um acesso independente. Isso quer dizer o quê? Que você tem que ter. A escada corta-fogo pode ser única, mas você tem que ter cuidado com isso também pelo seguinte, porque o cara que estiver descendo pela escada, ele pode parar nos diversos andares. Então, isso é uma coisa bastante complicada, porque você teria que ter uma segurança em cada porta. Isso é outra coisa que... Ó, o Bruno voltou. Então, você não deixou. Deixa ele entrar. O Miguel tá boicotando. Ele pediu? Pediu, cara. Agora. Não, ele já tinha pedido antes. Não estava aparecendo aqui, não. Eu vi quando apareceu aqui. Oi, Bruno. Tudo bem, Bruno? Só vejo o quadro dele. Ele ainda não apareceu. Mas entendeu, Camila? Entendi, professora. Agora, o que a gente tem que fazer? Você já definiu isso. Maravilha. Então, a gente tem que começar a pensar no organofluxograma, primeiro nas áreas. Qual é a área que vai ter? Agora, o terreno está dobrado, o tamanho dele duplicou, então você vai poder fazer mais coisa, tá certo? Tem uma coisa que é bom a gente lembrar, que é o seguinte, pelo 322, você não pode, tá, ter espaços que tenham mais de 40 por 40. A gente acha que não vai chegar nisso. E quando você, por exemplo, tem uma distância entre escadas, tá? Quer dizer, entre uma ponta e outra,
que excede a 35 metros, você tem que ter escadas intermediárias, a não ser que você coloque o seu core. O que é o core? É a circulação vertical, tá? E a circulação que vai nos andares em torno dela, tá certo? Então, você teria que trabalhar com ela de forma central. Qual é a vantagem e a desvantagem disso? Quando você coloca ela no meio, tá? Não sei se vocês sabem, mas a escada e o elevador, eles são feitos de concreto. Então, eles já funcionam como um grande pilar. Oi, Bruno. Eu estava vendo só o seu quadro. Tudo bem com você? Oi, professora, tudo. Boa noite. Então, ele funciona como um grande pilar. Quando você tem um prédio solto, ele ajuda no contraventamento. Vocês sabem que toda estrutura, por si só, ela tem que mexer. Porque se ela não mexer, ela quebra. Ela dá uma torção e ela parte. Tá certo? Então, ela tem que ser flexível. Eu não sei se alguma vez na vida vocês tiveram a oportunidade de subir no edifício ali na 156 da Rio Branco, que é a Avenida Central, onde hoje virou um InfoShopping. Vocês já entraram, já foram nos andares ali? Olha, Não, professor. Não. É incrível. Aquele foi o primeiro prédio do Rio de Janeiro executado com estrutura metálica. Em dia de muito vento, você toma susto lá em cima. Eu tinha um médico que era ali no 30º andar, 29º, alguma coisa assim, era lá no alto. Você tinha uma vista assim absurda. Um belo dia, estou eu lá esperando para ser atendida e começa a chover, aquelas chuvas fortíssimas, com muito raio, muito vento. Daí a pouco, cara, eu comecei a observar que na sala de espera, as coisas que estavam em cima da mesa, elas andavam para frente e para trás, para frente e para trás. Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu falei, gente, e aí eu comecei a ficar meio enjoada, porque balançava, que nem está num barco. Era o vento, porque estava muito alto, e a estrutura metálica, ela é flexível. E foi uma coisa assim horrível. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a observar, comecei a conversar com as pessoas e tal. E me disseram que realmente isso acontece. Que quando você tem uma estrutura metálica, mais do que a estrutura de concreto, ela vibra. Ela vai pendular muito mais. Entendeu? Então, você sente muito mais. Eu falei, no dia que eu vou olhar, se estiver chovendo, eu nem subo, porque eu não quero tomar susto, não. Porque foi horrível, gente. Eu juro para vocês que foi uma experiência que eu não quero de novo, não. Não quero mesmo. Mas, voltando ao que a gente estava falando, que era da escada, eu não sei se vocês sabem, mas todo prédio que você for fazer, que tiver acima de 4 pavimentos, você tem que, obrigatoriamente, ter uma escada corta-fogo. Essa escada, ela pode ser uma escada enclausurada, pura e simples, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Ou ela pode ser uma escada pressurizada. Qual é a diferença de um e de outro? A escada pressurizada, você tem que ter no subsolo, tá? De preferência no subsolo, umas máquinas que vão pressurizar a escada. Vocês já tentaram, por exemplo, abrir a porta do freezer, depois que você abriu e fechou, você tenta abrir de novo? Você sabe o que acontece? Toda hora com aquilo. Ela fica presa, não é? Isso. Aquilo é uma pressurização. É um exemplo tosco que eu estou dando, só para você sentir o que é. Ela tem como se tivesse uma força te puxando. Então, o que acontece? Por que você pressuriza a escada? Para que a fumaça, tá, não entre. Você cria uma barreira. Qual é a diferença dela para outra escada, que é a escada enclausurada? A escada com clausura, ela vai ter uma anticâmara. Essas vocês conhecem. Todo mundo já subiu e desceu em dia que não tem luz, em algum dia de sinistro, em algum prédio alto. Oi, Matheus.
Tudo bem? Tudo bom, Matheus? Tudo bem, professor. Como é que estão seus pais, sua irmã? Tudo bem? Tá todo mundo bem, graças a Deus. E César? Meu avô tá bem também. Ah, manda um beijo para eles. Mando É porque ele é da família já. Então, todo mundo conhece uma escada enclausurada porque já passou por ela. Quando você chega na escada enclausurada, você tem uma porta corta-fogo, que é uma porta metálica, certo? Que sempre abre para dentro, excetuando no primeiro e no último andar. Porque ela é uma porta corta-fogo. Ela está exatamente no sentido de fuga, tá certo? Então, quando você chega num andar, você empurra a porta, tá? E você entra num espaço, tá? Pequeno, que tem outra porta na frente. Ali é a clausura. Se você olhar para um lado, um dos lados, você vai ver que no alto, tá? Você vai ter uma abertura na parede. Ali é o septo de fumaça. O que acontece? Lá em cima, que é o ponto mais alto do prédio, que, por exemplo, os 12 andares que vocês têm que ter, que vai dar em torno de 40 metros, mais ou menos, não é isso? 40 metros vai estar exatamente em cima do túnel do vento, que é onde vai fazer a sucção da fumaça dessa clausura. Deu para entender? Deu para entender? Sim. Então, quando você empurra a porta, você vai ver que em frente a ela está a sua escada de descida. Tá certo? Aí você entra na rota. Quando chegar lá embaixo no térreo, você empurra a porta para fora e sai. Ou lá na cobertura, você empurra a porta para fora e sai para ser salva pelo helicóptero. Deu para entender? Isso é a rota de fuga. Tá? Isso aí é exigência do bombeiro. Se você não faz isso, você põe em risco toda a população do prédio. Não tenha dúvida que em muitos lugares acontece, entendeu? Vocês talvez não se lembrem, muitos de vocês ainda não eram nascidos, quando teve o incêndio no edifício Andorinha. Isso já tem o quê? Uns 30 anos ou mais. Deve ter uns 34 anos, mais ou menos, 30 e poucos anos. Eu tinha um escritório no Marquês do Herval, que é ali na Avenida Rio Branco, 185. E nesse dia, inclusive, a minha filha estava comigo e tinha um restaurante natural no prédio que ficava em frente ao Andorinha. E a minha filha falou assim, mãe, vamos lá no Natural? Eu falei, vamos. Aí nós fomos no Natural. E ela comeu rapidinho, que ela gostava de comer, e tinha assim, tipo... Não era uma varanda, mas eles chamavam de mirante. Era um pedacinho que dali você ficava e via a rua, e ela adorava ficar ali olhando. Aí, daí a pouco, volta ela correndo. Mãe, o prédio pegou fogo. Que prédio que pegou fogo, gente? Ela disse, ali, mãe, quando a gente olhou para frente, você via aquelas labaredas enormes saindo do Andorinha. E aquele rolo de fumaça já estava, entendeu? Ó, aqui, ó, Miguel capturou aqui uma escada corta-fogo. Tá vendo aqui? Tá dando para vocês observarem? Essa aqui, ela tem uma particularidade. Você vê que ainda tem um elevador que está saindo dentro dela. Tá vendo aqui? Sendo que essa daqui, tá? Esse elevador, tá? O ideal é que essa porta tivesse aqui, ó, para que não tivesse nenhum tipo de tumulto. Porque se tiver alguém saindo aqui, vai atropelar quem está andando por aqui. Deu para entender? Então, isso aqui é uma rota de colisão. Vê outra que não tenha. Essa aqui, ó. Essa aqui, deixa eu ver. Não, essa aqui também não. Essa não é uma escada corta-fogo. Isso aqui tem particularidade. Deixa eu ver aqui outra. Aqui, ó. Vê aqui, deixa eu ver essa aqui. Aqui ó, você vê que ela tem, ó, aqui, ó, tá vendo? Ela tem aqui a carga e descarga e ainda tem um outro pedaço aqui. Eu não sei como é que ela está funcionando.
Eu queria uma que tivesse só aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, você entrou, aí você tem o septo de fumaça, tá vendo? E você tem a escada. Uma coisa é certa, você tem que ter isso liberado. E hoje ainda tem uma outra coisa. Depois a gente mostra melhor para eles. Depois a gente volta aqui. Então, me perdi o que eu estava falando. Ah, sim, eu estava contando do Andorinha, certo. Aí o que aconteceu? Uma coisa terrível. O síndico lá do edifício Andorinha, que era um edifício de escritórios, ele, por segurança, ele simplesmente fechou com cadeado a porta que dava acesso à cobertura. E o fogo ficou num andar intermediário, que as pessoas só podiam fugir pela cobertura. E sabe o que aconteceu? Elas morreram. Por que elas morreram? Por causa da fumaça. Porque elas não conseguiram escapar. Você via as pessoas se jogando pela janela. Elas se matavam, porque elas não estavam aguentando mais. Então, isso é um verdadeiro absurdo. Quando você encontra uma porta corta-fogo, tá? Esse cara, inclusive, foi processado criminalmente, tá? Por homicídio doloso, né? Que não tem ideia de matar, sei lá, uma coisa assim. E foi condenado, só para vocês terem uma ideia. Como é que o cara faz uma coisa dessa? Absurdo. Ah, segurança. Que segurança de quem? Ele que pague alguém para tomar conta, que tem alguém lá em cima para olhar. E não fazer esse tipo de coisa. Então, eu estou falando isso tudo, Matheus, porque a gente começou, não sei se você chegou a fazer alguma coisa, mas o Júnior e a Camila, eles já fizeram, e o Bruno também fez. Não foi, Bruno? Você me mandou também, não foi? Bruno? Oi, professora. Hã? Falou comigo? Falei com o Matheus e falei com o Bruno. Matheus, ele está ouvindo, eu sei. Eu estou vendo ele ali. Mas o Bruno, não estou vendo. Ah, o Leandro chegou. Tem 4 tipos de porta. Tô aqui. Tô ouvindo todo mundo e vendo todo mundo. É interessante. Tá, depois a gente vê. Senão, deixa só acabar aqui. Bruno, eu estou falando com você. Você saiu daí... Você deixou igual funcionário público, paletó na cadeira, foi isso? Bruno? Acho que foi. Acho que ele deixou o paletó na cadeira. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eles me mandaram o trabalho. Aquele trabalho que eu pedi para ser feito, para a gente já não ter... não ficar muito tempo postergando isso. A Isária já tinha me mandado, foi a primeira, foi na semana passada, ela já tinha me mandado, tá? Ela não chegou ainda, daqui a pouco ela chega. Professora, a Isária trancou a matrícula. Ah, é? Por motivos pessoais. Ela pediu para avisar que trancou. Ah, que pena. Semestre que vem ela está de volta. Fiquei triste. Ela era uma excelente aluna. Não que vocês não sejam, mas ela, entendeu? Ela demonstrava uma, assim... Interesse, exatamente. Bom, depois eu vou mandar uma mensagem para ela, se eu puder ajudar de alguma forma, ela pode contar comigo, como qualquer um de vocês também, claro. Eu que precisar, pode contar comigo, entendeu? A gente, é aquela velha história. O pouco que eu tenho, entendeu? Eu posso dividir com quem estiver precisando. Porque eu acho que é assim que a gente tem que ser. Tá certo? Bom, então, voltando à estaca zero. Vocês entenderam, então, por que tem que ter a escada corta-fogo? O que acontece? Você hoje, tá? Na França, por exemplo, você já tem elevadores. Aqui no Brasil, nós também já temos esses elevadores. Só que, por ser muito caro,
nenhum empresário quer investir nisso. Porque aqui, entendeu? A vida humana, ela é apenas um percentual, né? A gente está vendo agora nessa pandemia que as pessoas dizem, não, mas isso aí, o Brasil tem tantos habitantes, se morrer isso é um percentual de tanto, pode morrer. Quer dizer, ninguém valoriza a vida humana. Então, eles não vão colocar um elevador, tá, à prova de fogo. O que acontece na França? Aqui no Brasil nós temos uns 2 ou 3 elevadores desses só. O que acontece? Por exemplo, vocês já imaginaram o serviço que o bombeiro tem que fazer para resgatar as pessoas? Vocês já pararam para pensar sobre isso? É insano. O cara vai subir e descer aquela escada, certo? Naquela fumaça, e muitos deles morrem asfixiados, porque o fogo mata muito menos do que a fumaça tóxica provocada por ele. Certo? E eles ainda têm que salvar as pessoas. Então, isso acontece o seguinte, para facilitar o serviço deles, agora, quando você faz uma escada corta-fogo, você tem que fazer um espaço que eles chamam de área de recuo, onde você vai colocar as pessoas que não conseguem descer no fluxo correndo, porque elas vão ser pisoteadas e vão morrer também. Então, vai ser o cadeirante, o idoso, a criança, certo? As pessoas que têm algum tipo de deficiência, entendeu? O cego, tá? Todos esses vão ficar dentro de um espaço, aguardando que o bombeiro venha pela escada corta-fogo, não mais entrando nos pavimentos, tá certo? Para fazer o resgate. Isso foi uma exigência depois do Andorinha, depois de uma série de outros grandes incêndios. Aí as pessoas resolveram entender que seria muito útil se você ajudasse, né, o cara a salvar você. Porque é muito mais fácil se você pensa antes do que na hora. Onde é que você vai acumular aquele monte de gente? Porque o fluxo que você tem na escada, ele tem que estar livre, porque você tem que estar correndo, você tem que estar descendo correndo. Entendeu? Por isso você tem que ter corrimão dos 2 lados, certo? Por isso você tem que ter uma largura mínima entre os corrimãos de 1,20 m, tá certo? Então, quando você dimensiona uma escada, você tem que lembrar do seguinte: se eu tenho corrimão dos 2 lados, eu tenho que me lembrar que quando eu faço a minha mão em concha, ela vai ter mais ou menos 4 a 5 centímetros, tá? Então, você calcula 5. Então, porque ela não pode bater na parede. Isso está dizendo o que para você? Que você não tem uma escada de 1,20 m, você tem uma escada livre de 1,20 m, mas você vai ter uma escada de, no mínimo de eixo, 1,25 m, tá certo? 1,30 m é o ideal. Então, quando você fizer uma escada, o vão que você tem que reservar para a escada não é de 2,40, e sim de 2,60. Tá certo? Que é 1,30 mais 1,30. Tem uma outra coisa, que quando você começa a estudar 90-50, é que você começa a se ater a esse tipo de coisa, que é muito interessante. Ela diz o seguinte, que quando o corrimão tem que estar liberado para você descer, até você fazer a curva. Só que ele ultrapassa o último e o primeiro degrau em 30 centímetros. E se o nosso patamar tem que ter a largura idêntica à escada, quanto é que ela teria de largura? O patamar de profundidade, quanto ele teria? 2,60 eu já sei que ele tem. E a profundidade dele, quanto seria? Se eu tenho livre 1,20 m, quanto seria? Vamos lá, gente, raciocina. Pode fazer croquis, não tem problema não. Eu sempre, quando eu estou conversando, trabalhando, isso é vício de arquiteto, quando você não tem, você está num bar, você está num restaurante, você pega o papel, o guardanapo, e desenha no guardanapo. Entendeu? Vocês vão acabar aprendendo isso. Se bem que vocês são da época do computador, é bem mais fácil, de repente, vocês levarem um tablet e riscar no tablet, né? Mas é a mesma coisa, vai riscar do mesmo jeito. Porque é dessa maneira que a gente raciocina. Não tem outra maneira não, tá?
Não tem mesmo. Mas já que vocês não falaram, vamos lá. Se eu tenho que ter a largura do patamar, quer dizer, a profundidade do patamar, idêntica à largura da minha escada, se eu tenho 1,20 m, ele vai ter 1,20 mais 30, porque o corrimão não ultrapassa 30 centímetros, então eu tenho 1,50 m, no mínimo. Tá certo? Eu tenho 2,60 por 1,50 m. Então, quando você for fazer o dimensionamento de uma escada, eu já estou ensinando de alguma maneira para você ver a área e o dimensionamento da escada. Tá? Aproveitando que a gente falou de escada, eu já estou dando uma dica para vocês. Tá? Uma dica não, eu estou ensinando mesmo. Pode gravar isso, pode, entendeu? Depois olhar, que vocês vão ver que o que eu estou falando procede. Mas tem que olhar 90-50 também, tá? Porque nem o bombeiro te diz isso. É a 90-50 que está lá. Tá? Vou mandar para ele. O quê? A 90-50? O Miguel está mandando a 90-50 para vocês. Ah, a propósito, não sei se vocês chegaram a ver, aconteceu comigo uma coisa bastante engraçada. Estava eu fazendo um detalhe e me surpreendi, entendeu? Com o esquecimento de como é que se representa uma pedra em corte. Gente, eu fiquei pensando, não me lembrava. Aí eu cheguei à conclusão de que era melhor eu pesquisar. Aí fui lá no meu Dropbox e peguei a regra, esqueci o número da NBR, tá? Que é de desenho. E mandei para vocês, não sei se vocês viram. Tá aí para vocês, tá aqui ela. Tá aqui, ó. Olha só. Mostra lá de novo que eu vou mostrar para eles. Não, mostra esse aqui. Isso, olha só. O que eu estava precisando era essa aqui, ó. Mármore e granito em corte. Eu não conseguia me lembrar que era assim que representava. Olha só. Não conseguia. Aí eu fui e falei, não, se ela tá lá é para eu usar. Aí baixei, olhei. Aí falei, se eu tive essa dúvida e tenho quase 50 anos de prática, entendeu? Imagina quem está começando, vai ter todas. Aí mandei para vocês. Eu não sei se vocês já têm essa NBR, mas se não tem, já tem agora, que eu mandei para vocês. Isso é bom salvar. É NBR 6492. É a NBR de desenho. São 20... Já mandei. Hã? Aqui, a NBR aqui. Beleza. Vou mandar outra aqui, 90-50. Ele está mandando a 90-50, que é a de acessibilidade. Vê a última, porque tem uma que foi alterada a parte de banheiro. 2015, né? 2015. Não, 2015 foi quando ela foi lançada. Tem uma mais recente, que mudaram o banheiro. Não, tem uma outra mais nova do que essa, se não me falha a memória. Dá uma olhada, por favor. Então, eu mandei isso aqui para vocês. Mas voltando ao que a gente estava falando. Pode tirar, Miguel, para mim? Como é que é? É que o Miguel está com o controle ali. Aí eu fico só aqui, meu assistente porreta. Ué, aquele menino foi embora de novo. Tinha um que tinha entrado aí. Não, o Matheus está aqui. Não sei. Bom, quem foi vai voltar ou não. Vocês estão escutando direitinho? Sim, estamos aqui, estou chutando. Sim. E, Bruno, cadê você, Bruno? Você deu uma de funcionário público, tá vendo? Ele põe ali e foi embora. Olha lá. Funcionário público foi boa. Olha lá. Olha ele ali. Safado. Eu tô aqui. Mentiroso. Tô aqui o tempo todo, professor. Ele veio correndo, mas ele tá suado lá. Olha lá, eu tô vendo. Eu tô vendo. Quantas vezes eu chamei o menino? Não foram várias? Foi. Mas não era eu. Não estava chamando outro menino. Não, é você, Bruno. Foi você que eu chamei. Não vem não, tá? Não quero... Bom, voltando então. Hã? Essa é a última? Tá, então ele vai mandar para vocês agora. Atualizado e comentada. E comentada, tá? Manda essa. Aí, já fizemos, então, essa parte da escada quando você rola.
tá? Você não pode ultrapassar, tá? Em sequência, 18 alturas. Se você puser 18 alturas, essa escada vai ser uma tripa. Então, normalmente, a gente faz o seguinte, 9 de um lado, 9 do outro, com patamar intermediários, tá certo? Um patamar de entrada, um patamar intermediário e o patamar de chegada, tá certo? Isso dá uma escada bastante confortável. É uma escada muito boa. Quando você coloca a porta, essa porta, você vai ter que fazer um raio, tá? Que vai ter liberado 1,20 m total. Ele não pode ser impedido de jeito nenhum por nada. Então, a porta, que vai ter no mínimo 90, ela vai tangenciar, o arco da porta vai tangenciar esse arco de raio 1,20 m. Quer dizer, no mínimo 1,20 m. Tá certo? Porque você vai trazer a pessoa ali, ela vai rodar a escada. Você não determina onde ela vai passar. Você dá um campo que ela vai atuar. Deu para entender? Ou tem alguma dúvida? Vai ser mais fácil quando vocês olharem depois as escadas, tá certo? Vocês vão olhar isso no Código de Obras, vocês vão olhar isso, vocês vão pesquisar, porque é aquilo que eu falei, a gente dá aula, a gente acede até o tempo de aula, o que para mim está sendo muito bom, para vocês melhor ainda, porque eu posso falar muito mais, tá? Mas vocês têm que colaborar, vocês também têm que pesquisar, vocês também têm que olhar, senão fica difícil, entendeu? Eu não posso fazer o trabalho para vocês, de jeito nenhum. Tá? Ó, Miguel acabou de mandar 90/50 para vocês, tá? Vai estar tudo aí. Depois, se quiser, a gente manda também para o grupo, tá certo? Vou botar no grupo aqui agora. Ó, ele vai botar agora no grupo. Pra botar no grupo é bom. Eu tenho colocado tudo no grupo. Inclusive, eu mandei para vocês, não sei se vocês chegaram a ver, eu recebi um manual da casa, da arquitetura para o coronavírus. Vocês viram? Eu achei muito interessante. Está no grupo. Tá? É uma coisa muito interessante. Hoje, por exemplo, teve um curso muito interessante, mas eu não consegui acompanhar, não deu. Depois eu vou ver como é que eu faço, se eu faço esse curso à parte, que era da Casa Saudável. Porque eu gosto sempre de estar pesquisando e me atualizando e sabendo das coisas que estão acontecendo, porque se a gente não evoluir, a gente vai continuar morando muito mal, entendeu? E a gente precisa melhorar as nossas condições de habitabilidade. Mas vamos voltar à escada. Quando eu vou acessar a escada, que é a minha porta, que é a minha antecâmara, tá? O que eu tenho? Ela tem que ter, no mínimo, 1,20 m, tá? Por 1,20 m. No mínimo. E ela vai ter um septo de fumaça, tá? Que vai ter 1,20 m de largura por 70 de profundidade aqui, você não está vendo, e 70 de abertura em cima. E ela fica lá no alto. Ela não tem veneziana, ela não tem janelinha, ela não tem nada. Por quê? Porque eu não posso impedir a fumaça de sair. E como é que essa fumaça é sugada? Por esse túnel de vento que tem lá em cima. Por isso é que ele fica no ponto mais alto, tá? Na cobertura. E você tem que observar a direção do vento. Igual avião. Você então tem que programar aquilo, entendeu? Você vai ter 4 furos, às vezes, porque o vento muda de direção. E quando o vento passa ali, ele suga a fumaça lá de baixo. Entenderam? E é ele que faz com que você não se intoxique dentro da câmara da escada, que ela é enclausurada. Entenderam? Entenderam agora como é que é a mecânica da coisa? Onde é que as pessoas ficam? Dentro da câmara, lá dentro da escada, tá? Enclausurada, você vai ter um recuo, tá? Esse recuo tem que ser dimensionado fora dessa área de escape, certo? Que caiba pelo menos umas 4 a 5 pessoas.
Isso quer dizer exatamente o quê? Que o patamar de acesso, que é o patamar que você entra na escada, certo? Ele vai ter que ter, além desse 1,50 m que a gente tinha dito, tá certo? Pelo menos 1 metro a mais, para que caiba num cantinho essas pessoas e elas fiquem ali aguardando, salvas de qualquer coisa, o bombeiro vir buscá-las. Entenderam como é que é? Então, quando você faz uma escada, a escada ela rouba de você um espaço enorme. Por isso que eu estou falando. Quando você começar a fazer isso, lembra que eu disse que em determinadas situações, as circulações, elas tomam cerca de 30% da sua área. Lembra disso? Porque você tem que lembrar que as pessoas circulam. Se você não lembrar disso, as pessoas vão ficar estáticas. Vão ficar paradas. E as pessoas não ficam paradas, as pessoas andam. Elas precisam andar. Ó, Miguel botou aqui, ó, olha só, essa aqui é a escada pressurizada, tá vendo? Olha aqui a... Ó, aqui, ó, esse primeiro slide, o primeiro e o segundo, é a escada pressurizada. Repara só, ela não tem a anticâmara, mas ela tem o pressurizador. Olha aqui. Ele vai insuflar aqui, ó, ele vai fazer a pressão positiva, tá? E vai impedir que o fogo ultrapasse isso aqui. Por que que ela tem que ser de concreto? Porque essas paredes aqui, elas têm que ser corta-fogo. Não que ela não vá ruir, não é isso. Ela pode chegar a ruir, mas ela vai ter um tempo de vida muito prolongado. Porque se ela for uma parede simples, de tijolo, etc., entendeu? Ela cai com a pressão, não, com a temperatura, ela vai desmoronar. Então, você tem que observar isso. Isso aqui, ó, sobe aqui um pouquinho, faz favor. Ó, aqui, ó. Você pode ter a pressurização aqui, ó, passando lá, olha lá, tá vendo? Ela pode estar desse lado de fora, ó, pode vir do lado de fora fazendo a pressão positiva aqui. Ou ela pode passar ali, ó, dentro da escada, tá vendo? Olha lá. Impedindo que a porta, entendeu? Que passe a fumaça. É aqui que dá a pressurização. Igual a porta do freezer, que eu estava dizendo. Existem 4 tipos de porta. 30 minutos. Olha só. O Miguel está dizendo que existem 4 tipos de porta. 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos. Para você sair correndo, entendeu? Você passou, ela vai lacrar e o coisa não vem mais. Entendeu? Que ela aguenta esse tempo. E ela não vai fechar, por exemplo, você está passando. Quando vem o último é que vai acionar, que ela vai começar a funcionar, entendeu? Eu posso depois, entendeu, pedir até um ex-aluno que faça uma explanação sobre escada de incêndio, etc. e tal. Eu posso pedir a ele, tá? E ele faz o material e a gente apresenta aqui. Claro que eu dou os créditos a ele, claro que a gente vai fazer tudo isso. Tá certo? Não há... Não, tá todos aí. O Diego... Estamos aqui. Não, o Leandro já estava. O Diego já estava. É porque o Diego não tem a câmera, lembra? Não é isso, Diego? Ou você foi embora? Foi namorar? Eu estou aqui, professor. Eu só não tenho a câmera mesmo. Tá gostando do que eu estou falando? É claro. Puxar saco. Mas professora, isso aí, muitos condomínios eu já vi que o último andar fica trancado. Eu também vejo isso direto. Hoje mesmo eu vi isso aí. Pois é, isso é um absurdo. Isso vocês têm obrigação de, vamos dizer assim, notificar. Entendeu? Então, professor, hoje eu tive que ter acesso à cobertura do prédio aqui na Avenida do Américo. Estava fechado.
trancada. Aí tem que descer, pedir pro síndico abrir, um monte de coisa. Pois é, mas aí você tem que... Depois a gente vê isso. Deixa eu só terminar aqui, Miguel, senão eu Tá bom. confundo a minha cabeça. É o Bruno, que é o trabalho do Bruno. Só um minuto. Admitir que ela saiu e não consegue voltar. É a Camila. Que ela estava no ônibus, ela deve ter descido e deve ter tido algum tipo de problema. Está ingressando. Então, voltando ao que a gente estava falando. Toda vez que vocês se depararem com uma situação dessas, vocês, como profissionais da área, vocês têm a obrigação de notificar isso, porque isso é um absurdo. Vocês não podem imaginar o que vai acontecer, entendeu? Se essa escada estiver permanentemente fechada e tiver um sinistro, é rezar para não existir. Porque vai ter morte. Eu me lembro do Andorinha, gente. Foi exatamente por conta disso. E vou dizer uma coisa, não morreu mais gente porque alguém teve a brilhante ideia de arrumar um extintor de incêndio, eu não me lembro o que foi, e ele quebrou a parede que dava para o prédio do lado. O outro prédio teve que ser evacuado também, porque a fumaça começou a escapar para lá. Mas as pessoas conseguiram, dessa maneira, entendeu? Ser salvas. Algumas foram salvas, outras pularam pela janela, as outras morreram mesmo. O que teve de gente que morreu intoxicada, vocês não podem imaginar. Por quê? Por causa do idiota do síndico que trancou com o cadeado a porta. Cara, o sujeito desse merece uma surra. Sabe? Merece levar uma surra. Porque é um criminoso. Tem que ter livre, tem que ficar aberto direto, né? Direto. Ah, mas não é seguro. Então, você coloque câmera, coloque um funcionário ali, entendeu? E cobra isso do condomínio, se esse é o problema. Agora, você não pode sacrificar vidas. Esse é o problema. Se acontecer alguma coisa, não vai dar tempo, né? Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo mesmo. Imagina o seguinte. Digamos que o fogo seja no andar intermediário. E que essa chave esteja lá embaixo na portaria. Como é que você passa para chegar lá com essa chave? Para chegar fica complicado o acesso. Exatamente. Quer dizer, não chega. Você não chega. Não chega. O problema das pessoas é achar que nunca vai acontecer, né? É isso aí. Lá é bem assim. É exatamente isso. E isso é um erro absurdo. Todo tipo de segurança que você possa imaginar. Mas a maioria, você não tem acesso, não fica livre. Não. Tem que ter alguém para liberar, entendeu? Exatamente. Isso é um verdadeiro absurdo. Muitas das vezes também... Padrão, tá? O quê? Muitas das vezes fica... É condomínio de alto padrão ainda, hein? Amigo, olha só. Quanto mais alto for o padrão, mais desse tipo de coisa vai existir, sabia? É o que eu tô falando. Era para estar livre. Porque entendeu? O próprio condômino, entendeu? Ele está ali, mas ele não mereceria estar ali, entre aspas. Porque ele não é um cidadão do bem. Ele é um cidadão do bem dele. Sei. Não está preocupado com o coletivo. Ele está preocupado com ele e o retrato 3x4 dele. Oi, Camila. Voltou? Você desceu do ônibus e perdeu o contato, né? Acho que ela não voltou ainda. Ela... Tá conectando, eu acho. Tá conectando, é. Tá conectando. Mas muitas das vezes fica fechado por causa de que a galera roubo. quer ficar tendo acesso. Então é porque a pessoa quer ficar indo pro telhado, quer Pois ficar é, você tem que ter alguém que fiscalize. Você não tem um porteiro que fiscaliza a portaria? Você tem que ter alguém na cobertura. Alguém na cobertura. Com câmera mesmo faz isso. Bota a câmera, só tem alguém para observar. Pois é, mas isso tudo custa, dinheiro. O pessoal não quer ter custo. Não quer ter custo. Não quer ter custo. É um acúmulo de erros, são várias coisas. Você poderia até ter essa porta trancada, desde que ela tivesse uma coisa que fosse o seguinte: ela está fechada. Tem um sinistro, automaticamente ela abre. Ou isso. Entendeu? Isso é possível fazer. É uma automatização. Mas também custa dinheiro. E às vezes até mais do que manter aberto e pagar funcionário. Exatamente.
Mas lembra sempre que quando vocês estiverem trabalhando em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, isso é vida. Entendeu? Então você tem que aprender a lutar por isso, a colocar esses pontos como sendo verdadeiros e provar que isso é verdadeiro. Uma dúvida, professora. Desculpa. Pois não. Não, você não está cortando. Aqui a gente está aqui para isso mesmo. Vamos nós. Fale. Uma situação dessa, caso o síndico, no caso, não queira abrir ou tomar alguma devida atitude, eu tenho que acionar quem? O corpo de bombeiro? Exatamente. Corpo de bombeiros, né? Porque exatamente. Porta. Exatamente, é da competência dele. Ele vai lá e vai autuar, vai multar, entendeu? E ele vai ter que tomar uma medida cabível. Ou ele vai ter que automatizar essa porta, ou ele vai ter que ter um funcionário lá na cobertura. Entendi. Obrigado. Entendeu? Isso aí é líquido e certo. Agora, o que não professora, pode... Pois não. Quem é que, por exemplo, é o mais prejudicado? É o porteiro, é o síndico? É o síndico, né? Como é que se chama? A ordem parte de quem? Do síndico. Ele representa, pode ter até sido de um colegiado, mas a representatividade é dele. É ele que toma ele é que assina, entendeu? E é ele que vai preso. Entendeu como é que é? Você, na verdade, você tem uma assembleia, entendeu? De condôminos, representada pela figura do síndico, tá certo? Sim. Ele é o responsável técnico, entre aspas, por esse desenvolvimento total do prédio. A manutenção, tudo isso passa por ele. Então, ser síndico, entendeu? É como disse um amigo meu outro dia. As pessoas querem ser síndico, entendeu? Por uma razão muito simples. Elas querem ter o prolabore, tá? Elas não querem pagar o condomínio, tá? E ela se acha na figura, entendeu? Mais importante. Ele tem uma loja num shopping pequeno, de pequeno porte, e ele estava relatando um episódio, tá, que aconteceu e que ele se desentendeu com o síndico, tá? Exatamente por quê? A loja dele fica embaixo, tá? No térreo. E teve um vazamento. E esse vazamento veio de cima, evidentemente, tá? E molhou a loja dele toda. Aí o cara falou, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo aqui? Não pode ter isso. Aí ele foi ver que tinham aberto uma lojinha de comida, olha, em cima da loja dele. Que ele não tinha, ele nunca tinha ido lá. Era uma loja nova. Sabe o que os caras fizeram? Vocês não vão acreditar. Os caras criaram um banheiro. Aí eu falei, cara, eu já tinha visto isso no São Conrado Fashion Mall, isso há 300 milhões de anos atrás. Há uns 20 e tantos anos atrás, quase 30. Os caras criaram um banheiro. Aí não tinha onde colocar o esgoto do vaso sanitário. Aí eles colocaram no ralo sifonado. Vocês já viram que beleza que aconteceu, né? E para completar, eles colocaram um freezer em cima para ninguém ver. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no São Conrado Fashion Mall. Sabe o que houve? Aquilo não comporta o material que sai do vaso sanitário. Cara, aquilo começou a vazar e dava um cheiro insuportável na loja dele. E ninguém sabia o que era. Aí ele foi lá e começou a olhar. E ele descobriu. Aí ele foi ver que o síndico era muito amigo do cara e tinha dado aquela autorização. Ninguém sabia que aquilo que estava rolando. Olha, só para você ter uma ideia, esse negócio está é caso de polícia. Foi um negócio que ficou tão sério que está, entendeu? Foi feito um BO, tá? Um processo e está rolando. A loja teve que fechar, certo? O síndico é que está respondendo, porque a assinatura da permissão era dele. E ele vai ter que ressarcir esse meu amigo, certo? Ele vai ter que arcar com todas as reformas, certo?
E está bem escrito lá na convenção de que ali não podia ter loja de comida. A loja de comida ficava do outro lado. Sabe o que o síndico falou? Ah, mas eu tenho que pensar no lucro. Foi a resposta que ele deu. Eu tenho que pensar no lucro. Pois é, cara. Hoje em dia tudo é dinheiro. Exatamente. Mas essa pandemia veio mostrar que nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Você precisa do dinheiro sim, porque você vive num mundo capitalista, onde o dinheiro compra, o dinheiro negocia, entendeu? O seu bem-estar, etc. e tal. Mas você tem que começar a pensar que não é assim que a coisa faz. O dinheiro não é o ditador que as pessoas transformaram. Ele é um bem necessário para que você possa ter uma vida boa, para que você possa ter conforto, saúde, etc. e tal. Mas não ser escravo dele, porque todo mundo virou escravo dele. Aí a coisa ficou muito esquisita. Eu acredito mesmo que estejamos indo para uma nova era. Eu acredito sinceramente nisso. Mas o que eu falei até agora, o que vocês entenderam, tá? O que vocês captaram disso? Eu quero que cada um de vocês... O Bruno já me mandou o trabalho dele também, não foi? Mandou. O Leandro mandou também, se não me engano. Foi, Leandro. Não foi, Leandro? Você mandou? Leandro é outro funcionário público? Foi embora e largou ali? Aqui, professor. Ah, bom. Você mandou também o trabalho para mim? Não, professor, não mandei ainda não. Estou terminando e vou mandar. Tá, e você, Matheus? Você começou a fazer? Não. Eu também. Eu também. Eu até te mandei a mensagem, professor, antes da aula começar. Porque durante a semana agora eu tive uns afazeres aqui em casa, acabou me enrolando muito. Mas essa semana agora eu vou concluir e mando para a senhora. Ótimo. Porque, olha só, a gente precisa, não é concluir, não. A gente tem que dar prosseguimento. Aquilo ali é só o início do trabalho. Tá certo? A gente agora tem que começar a dimensionar para você saber qual é a área que você tem no terreno, como é que você vai distribuir aquilo, entendeu? Você não vai fazer uma planta, mas você tem que saber quanto é que você pode aproveitar no andar, entendeu? Para isso, você tem que saber como se dimensiona uma escada, qual é o tamanho do elevador, entendeu? Por isso que eu estou falando da escada, porque a escada em si é a maior coisa que você vai ter no seu prédio, na sua circulação vertical. O elevador, ele não pode ser menor do que 1,80 por 1,80. Por que isso? Para que caiba uma cadeira de rodas. Antigamente, você tinha elevadores que eram minúsculos. Você continua tendo esses elevadores, mas eles são individuais para residências, entendeu? E não para edifícios. Você tem que lembrar uma outra coisa que é muito importante, tá? E que normalmente as pessoas se equivocam quando elas fazem um projeto. O tamanho do mobiliário. Como é que você vai levar um sofá, uma geladeira, entendeu? Uma mesa, um armário, se ele não tiver desmontado, uma televisão, para você chegar nos andares? Você tem que começar a pensar nisso. Ele pode ir pela escada? Se ele puder ir pela escada, coitado de quem for entregar, mas tudo bem, entendeu? Não vou nem falar. Agora, existe uma coisa que se chama elevador de carga. Você não necessariamente precisa ter um elevador de carga. Você pode ter o que eles chamam de elevador misto, que ele vai ter uma tração maior, ele aguenta mais peso, porque a carga é mais pesada do que pessoas, tá? Quando você entra no elevador, você vê que ele suporta, são 6 pessoas, 80 quilos, 70 quilos, tá? Dá 6 vezes 7, 42, 420 quilos. Quanto pesa uma geladeira, mas um sofá, uma máquina de lavar, etc. e tal? Se você somar isso tudo, não cabe. Primeiro que não cabe dentro do elevador. E depois que não aguenta, ele vai cair. Vai romper o cabo, vai fazer alguma coisa. Tá certo? Então você tem o que eles chamam de elevadores mistos. Se vocês quiserem saber como é que se dimensiona um elevador, é muito fácil. Você vai entrar, por exemplo, é um aplicativo, tá? Que tem na Schindler, Atlas Schindler. Você baixa esse aplicativo e lá eles vão te ensinar como é que você faz o cálculo do elevador. Por que eu estou falando isso? Porque o elevador ele tem um espaço razoável. Se você pensar que uma cabine tem que ter
1,80 m por 1,80 m no mínimo, isso quer dizer que o espaço que você tem que ter para esse elevador é de, no mínimo, 4 metros quadrados, porque ele tem as partes que ele tem que estar solto. E lembra também que hoje a máquina dele está acoplada a ele. Ela não tem mais a casa de máquinas lá em cima. Ela vai com ele, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Ou ela está em cima ou ela está do lado. Então, vocês têm que aprender isso. Eles vão te ensinar também a dimensionar uma escada rolante. Porque se você, por exemplo, vários de vocês têm galeria, um tipo mini shopping. Você observa aqui no shopping, o que mais tem é escada rolante. Tem elevador, lógico. Porque você precisa ter um elevador para as pessoas com limitação de movimento, etc. e tal. Crianças, idosos, né? Pessoas com necessidades especiais, tá? Mas ele não é o máximo. O máximo é o quê? É uma escada rolante. Então, você vai precisar de um espaço para colocar a escada rolante. E é um espaço razoavelmente grande, porque você tem que ter uma escada que sobe e uma escada que desce. E você tem que calcular o fluxo. Tá certo? E você não vai colocar uma escada e outra escada na frente. Então, você vai ter que colocar em outro canto. Então, você tem que começar a pensar nisso quando você começar a fazer o dimensionamento. Tá certo? Isso tudo nós vamos ter que fazer. Vocês vão trazendo as dúvidas, nós vamos discutindo aqui, nós vamos trabalhando com vocês. Tô sendo clara? Vocês estão entendendo? Sim, tutor. Certo? Infelizmente, a aula presencial, ela te dá a possibilidade de você chegar no quadro, calcular alguma coisa. Aqui, nós estamos nos reinventando, tá certo? Eu acho que a gente está até se saindo razoavelmente bem, tá? Porque nenhum de nós recebeu treinamento, nenhum de nós, entendeu? Eu, pelo menos, é a primeira vez que eu faço isso, né? Eu nunca tinha feito. Eu acho que eu estou me saindo, com a ajuda do meu amigo Miguel, eu estou me saindo bastante bem com... O que é isso, Miguel? O Miguel mandou aqui a tabela de... Tá ótimo. O quê? Tá ótimo, professor. O Miguel vai abrir aqui o negócio do dimensionamento de elevador. Aqui, ó. Ele vai compartilhar com vocês. Não. Cadê? Sumiu. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem os vários elevadores. Olha lá. Aí ele vai te dizer, tá? Tamanho de porta, essa coisa toda, quantas pessoas são. Como é que você calcula quantas pessoas você tem dentro do seu prédio? Você vai calcular pela metragem quadrada, tá certo? Então, é um exercício que eu instigo vocês a fazer. Quantas pessoas cabem com conforto num metro quadrado? Se você, por exemplo, vai na academia de ginástica, quantas pessoas podem caber por turno de aula? Certo? E que equipamentos elas vão ter? Porque cada coisa que você fizer determina a área e o número de pessoas. Se você vai fazer... se você for obeso, porque pela Organização Mundial de Saúde, ela tem uma tabela classificatória que é muito ampla. Quando ela trabalha o desenho universal, ela considera o muito magro, o muito gordo, o muito baixo, o muito alto, entendeu? O muito novo, o muito velho. Ela vai sempre nos extremos. Coisa que, às vezes, você ignora. Você acha que necessidades especiais só para quem usa cadeira de rodas. Negativo. Para quem usa muleta, certo? Para quem usa andador, para quem usa cadeira de rodas. Uma série de coisas que a gente não considera. E a gente deve considerar. E quando vocês dimensionarem, por favor, não se esqueçam de que hoje é obrigatório, existe uma lei, tá? Uma portaria que está virando lei, que exige que todo prédio que você faça a partir de 2017, se não me engano, ele seja um prédio inteligente
nesse sentido. Ele tem o desenho universal. Tá certo? Eu até mandei para vocês, e foi até muito chato, porque por falta do equipamento deles, deu pane, eles vão remarcar uma live exatamente sobre acessibilidade. Estava muito boa, certo? Eu estava assistindo, mas a internet estava horrível. Então, eles suspenderam e vão remarcar. E eu aviso de novo a vocês, para vocês assistirem, porque realmente vale muito a pena. Eram duas especialistas, certo? Duas pessoas assim de extrema importância no cenário, neste cenário, tá? Ambas são deficientes, são portadoras de necessidades especiais e elas vivenciam isso dia a dia. Por isso elas sabem como a coisa acontece. Uma delas, inclusive, falou uma coisa muito interessante, que eu já adoto isso. Toda vez que eu faço o meu projeto, eu sempre lembro disso, porque eu sempre acho que você tem que aproveitar o máximo possível do vento, da luz, etc. e tal. Então, ela disse, por exemplo, que quando ela teve que comprar um apartamento, ela conseguiu um financiamento e ela tinha aquele dinheiro, ela queria comprar um apartamento. Que apartamento ela ia comprar? Ela foi olhar os apartamentos em planta. Ela chegou à conclusão de que não dava para ela morar naquilo, porque não tinha como ela trabalhar aquele espaço para que ele ficasse condizente com as necessidades dela. Aí ela começou a buscar apartamentos antigos. E ela chegou num apartamento da década de 40, final de 40 e início de 50, logo depois do pós-guerra, e ela comprou esse apartamento. Por que ela comprou esse apartamento? Primeiro porque as janelas tinham um peitoril, a altura do peitoril da proteção embaixo era de 45 centímetros. Aí você tem um guarda-corpo. Tá? Se você olhar a casa antiga, ela já era assim. O que é o guarda-corpo? É o que impede você de cair. Tá certo? Então, ela tem 40, 45 centímetros, que para ela era tranquilo, porque senão ela não vê. Você já imaginou ela numa cadeira de roda, num peitoril de 90 centímetros? Ela não enxerga. Ela não ia ver a rua nunca. Como é que ela ia abrir e fechar a janela? Não ia. Hã? O quê? Quem falou o quê? Não sei, alguém falou alguma coisa ali. Eu não... A Camila tá com o microfone ativado. Acho que não é ela que tá falando, não. Ah, tá. Então, ela comprou esse apartamento exatamente por isso. Por que outra coisa que motivou ela a comprar esse apartamento? Sabe qual era a largura dos corredores? 1,20 m. Então, ela passava com tranquilidade, ela rodava a cadeira de rodas, ela não precisava voltar de ré. Então, isso é uma coisa que as pessoas não se lembram. Não se lembra porque você nunca vivenciou esse tipo de coisa. Mas é importante que você saiba. Entenderam como é que é? Então, a gente não sabe. A gente não consegue, às vezes, captar esse universo tão vasto que não nos pertence, mas que nos rodeia. E que a gente, entendeu? Por empatia, porque eu acho que é fundamental que você tenha essa empatia, você tem que, obrigatoriamente, entrar nesse universo e entender o que as pessoas precisam, para que você possa projetar de forma adequada. Deu para entender? Vocês estão entendendo tudo? Sim. Certo? O quê? Deixa para um pouco depois, a gente mostra para eles. Olha só. A gente já está com quase 2 horas, 1h30, né? 1h e 23 minutos de aula. Você vê que se a gente estivesse em sala de aula, já tinha acabado há um tempão. Mas é que eu gosto de falar, eu adoro falar. E vocês gostam de ouvir, então vocês não me pedem para parar, eu vou continuando. Tá rindo, Bruno?
O É quê? interessante. Pode continuar falando que a gente tá ouvindo tudo. É uma coisa engraçada, né? Eu vou falando... Muita informação. Mas você acha que é muita informação, mas que você Boa, informação capta, boa. Informação boa. ou elas são excessivas e você não capta metade? Isso aí é importante. Não, capta sim. Todo mundo, então, consegue assimilar o que eu estou falando numa boa? Sim, são informações boas que geram até um debate, porque são coisas do cotidiano. Mas essa é a intenção. Dia a dia. Eu acho que as nossas aulas na escola de arquitetura, na verdade, é minha maneira de pensar. Elas não deviam ser ministradas, entendeu? Como passar um conhecimento. E tinha que ser uma troca de conhecimento. Vocês, por exemplo, trouxeram hoje informações de condomínios de alto padrão que mantêm as portas fechadas. Você vê que a gente está falando, aí você pergunta, mas por quê? Como é que poderia ser? Olha só, você já tem hoje uma outra visão e já pode argumentar, certo? Contra-argumentar, né, digamos assim, com o síndico. Porque, às vezes, o cara está mal informado. O cara não tem essa visão que nós somos obrigados a ter, essa visão ampla de tudo. Porque, na verdade, nós somos o maestro. A grande orquestra do mundo, entendeu? É regida pela arquitetura, porque você mora, você trabalha, você anda. Já pensaram nisso? Vocês já raciocinaram que a gente pode fazer um lugar que é saudável ou enlouquecedor? Vocês já pararam para alguma vez pensar nisso? A responsabilidade que cada um de nós tem. Vocês já pararam para pensar? Eu acho que nunca. Não é só chegar e fazer um tracinho, um desenhinho, uma coisinha bonitinha. Não, não. Você tem que pensar na influência que aquilo tem no cotidiano, entendeu? Nas interferências que aquilo provoca no entorno. Você tem que raciocinar cada ponto desse e fazer a coisa funcionar de forma coesa, harmônica. Essa é a nossa função. É transformar os espaços em espaços habitáveis, saudáveis, entendeu? E bons de se estar. Senão, meu amigo, você está fazendo arquiteturice. E fazer arquiteturice é uma coisa horrorosa. É o cara que vai ali, ele faz tudo bonitinho, tem uma cor linda, entendeu? Tem um papel de parede, um revestimento que for maravilhoso. Mas o espaço é uma droga. Então, é bom que vocês saibam o seguinte. O que é um bom espaço? Um bom espaço é aquele espaço que atende às necessidades, que te dá conforto e que te instiga a viver melhor. Para mim, isso é fazer um bom espaço. É lógico que a gente não pode esquecer que nós sendo nós arquitetos, nós temos que procurar fazer o máximo possível as coisas belas. Tá certo? Porque já dizia Vitrúvio que a arquitetura tem um trinômio, que é segurança, funcionalidade e beleza. Certo? Firmitas, utilitas e venustas. Vocês já ouviram falar nisso? Ouviram ou não ouviram? Ou eu estou sendo porta-voz? Já ouviu, Bruno? Na aula de quê? De história? Eu acho que isso foi falado na aula do Gustavo, no primeiro período. Sim. Isso, foi do Gustavo mesmo. Isso. Lembrei agora. Então, você tem que lembrar e carregar isso para o resto da sua vida. Quando você fala de firmitas, que é a segurança, ele não está apenas dizendo para você que você tem que ter uma arquitetura sólida, que fique em pé. Não é isso. Quando ele fala em segurança, ele está te dizendo, por exemplo, que você tem que ter a porta corta-fogo, a escada, que você tem que ter a janela, que você tem que ter cada coisa. Então, a firmeza dela, entendeu? Ela está englobada, ela vai da casa bem localizada, entendeu? Bem assentada no terreno, tá certo?
com todas as outras seguranças que acarretam a necessidade de ter uma casa segura. Entendeu? Quando você fala de utilitas, que é a utilidade, você tem que ter um programa que atenda às necessidades daquilo que você vai fazer ali, tá certo? Porque, como eu disse já várias vezes, eu vou repetir mais uma, quando você pensa na forma da arquitetura, você não pode ignorar que dentro dessa forma existe um conteúdo, tá certo? Então, quando você pensa em forma, você tem que saber que a forma é o invólucro desse conteúdo. Então, uma coisa não está dissociada da outra. As duas coisas têm que estar unidas. Tá certo? Ah, mas eu posso fazer um retrofit. Claro que você pode. Mas você tem que começar a pensar em adequar a coisa, entendeu? Então, você tem que caber aquela coisa dentro, uma coisa dentro da outra. Entenderam? Quando você fala de venustas, que é a beleza, aí você tem um campo muito maior e muito mais vasto. O que é bonito para um, não necessariamente vai ser bonito para outro. Mas acontece que você tem que lembrar que os critérios de beleza, eles variam de tempo para tempo. Se você for olhar na Grécia Antiga, eles valorizavam o corpo, tá certo? Eles valorizavam o corpo. Então, eram aqueles atletas, aquelas pessoas. Então, você olhava, entendeu? Então, ele tinha um jeito diferente de ver a beleza. Aí veio passando, entendeu? Com o tempo. Quando chega, por exemplo, na Idade Média, eles já valorizavam o quê? A cabeça, entendeu? Aí começa a coisa a funcionar de uma forma diferente. E hoje, o que valoriza? O que se valoriza? Você tem uma universalização, tá, de beleza. Porque pela internet, você hoje chega a vários pontos do mundo ao mesmo tempo. Então, você captura isso e traz para a sua realidade. Mas nem sempre isso é adequado e conveniente. Porque nem tudo que é bom para um vai ser bom para outro. Aí você vê uma série de exageros. Aí você, para chegar a um critério de beleza, eu parto do princípio de que você tem que ter harmonia no conjunto. E que você tem que adequar aquilo que você está querendo usar à sua realidade, ao seu meio de vida. Senão você vai fazer uma coisa horrorosa. Entenderam? Você às vezes chega numa casa e que a impressão que você tem é que o cara tem ali um showroom, que ele tem um pouquinho de cada coisa. Quem já não chegou num lugar e viu isso? Eu já vi vários. O cara não harmoniza, entendeu? O cara usa o que é mais caro e um pouco de cada coisa. E nada casa com coisa nenhuma. Ele usou o quê? As tendências. Ao passo que um outro faz uma coisa bem mais simples, entendeu? E tem uma beleza enorme. Agora, uma coisa é certa. Se o seu espaço é bom, se o seu espaço é bonito, você pode fazer o que você quiser de ruim, que ele vai continuar bom e bonito. Então, vamos primeiro preparar bem e lindamente os nossos espaços, pensando em cada detalhe dele. É uma luz, é um vento, entendeu? É uma parede que insinua, é um teto que vem flutuando e que te dá uma sensação, entendeu? Porque você tem que lembrar que nós temos várias funções. Nós temos tato, olfato, visão, audição, paladar. E isso vem para a arquitetura também. Porque uma coisa remete à outra. Isso já é teoria, tá, gente? Já estou falando. É a velha coisa da professora que é multi. Aí já estou falando de teoria, já trazendo um pouco de umas pinceladas para vocês. Mas tudo bem. Mas deu para vocês entenderem? Então, vamos pensar primeiro esse espaço. Pensar bem nesse programa. Claro que a forma, entendeu? Ela vai ser decorrente do espaço que você tem externo, tá certo? E da necessidade que você tem de abrigar esse programa. Quando você faz um edifício, ele num espaço restrito como esse, que ele está entre outros prédios, ele vai ter certas limitações.
É diferente de você fazer uma coisa num lugar descampado, que aí você cria como você quiser. Entendeu? Então, olha só, vamos parar por hoje. Na próxima aula, eu vou querer que você já me tragam mais coisa, um dimensionamento disso, tá certo? Para a gente prosseguir. Que a gente precisa trabalhar organofluxograma, a gente precisa trabalhar uma série de coisas. Beleza? Quem tiver algum problema, é só mandar pelo grupo que eu respondo. Vocês já viram que eu respondo. Eu só não respondo quando, às vezes, eu não tenho como. Entendeu? Por exemplo, alguém falou assim, aí eu mandei mais cedo, mas aí eu não tive tempo, eu estava no deslocamento, eu tive o dia meio confuso, entendeu? Mas eu já vi, quando eu cheguei aqui, eu já comecei a ver. Tá certo? Então, eu agradeço a presença de vocês. Gostei dos trabalhos que me foram enviados. O Marcelo me enviou também o dele. Me pediu hoje cedo, falou comigo, que hoje ele estava de plantão. Eu até fiquei preocupada e falei com ele tomar cuidado, etc. e tal, porque ele é enfermeiro, vocês sabem. E ele está bem na boca do furacão, né? Então, eu fico sempre pedindo a Deus que proteja o Marcelo e cada um de nós. Então, gente, até segunda-feira. Muito obrigada mesmo. Certo? Um beijo grande para você. Oi, fala. Não, é que você falou até segunda-feira, eu falei tchau. Tá. Tudo bem, então. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, professora. Tchau.